Aleluias. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluias. Nessa noite, irmão, nós vamos estar dando início à lição de número 3, né? Que tem por título Os Ministros do Culto Levítico. Amém? Eu tenho por... A minha forma de lecionar é que eu trago para a igreja a aplicação da lição, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e o mesmo que foi ensinado lá em Levítico, é para nós hoje. Não teve mudança nenhuma em relação ao ensino da palavra do Senhor. O ensino da palavra do Senhor, ela é a mesma. Então é por isso que eu procuro estar trazendo a aplicação da lição nos dias de hoje, que a palavra do Senhor, ela não muda. Amém? Então vamos estar lendo nosso textuário de hoje. Toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais. Porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Verdade prática, o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da seara. Amém? Então, nessa verdade prática, quer dizer amor, excelência e dedicação integral. Então, a lição que tem por título Os Ministros do Culto Levítico, né? Hoje somos nós. Nós somos o ministro do culto de hoje. Amém? Não são os levitas, porque a época dos levitas se passou, veio Jesus Cristo, agora somos nós que somos ministros. É nós que administramos o culto levítico hoje em dia, né? Vamos nos dizer assim, somos nós, somos os pastores, somos os levitas, os diáconos, os presbíteros, nós, os obreiros, nós somos o ministro, né, do culto agora, somos nós. Então, o mesmo que foi pedido para os levitas, a mesma exigência que foi feito, ela segue para nós da mesma forma. Obrigado. Aleluias. Vamos estar lendo a leitura bíblica em classe. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma a Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhes vestiu a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Amém? Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiras, como o Senhor ordenara a Moisés. Nós podemos ver que tudo que foi feito
foi feito segundo a ordenação do Senhor. Amém? Eu queria pedir o Gabriel para colocar a imagem que eu pedi. Não fiz slide, apenas uma imagem, porque como eu comecei a ler agora a leitura bíblica em classe, e essa ficou meio encolhido, achei que foi um pouquinho esticar, mas tá bem. Dá para os irmãos mais ou menos entender. No meu aqui ficou mais compridinho, tá parecendo um sacerdote anão. Mas o que acontece? Quando você pega aquela imagem e você vem na leitura bíblica em classe, e lá em cima, ele vai dando, o que vai fazer? Conforme o Senhor mandou. Amém? Então ali estão tudo que o Senhor ordenou. E através dessa imagem, a gente começa a analisar como que é para chegar no altar do Senhor. Então ali tem algo que o Senhor mandou colocar, que é o peitoral, aquelas 12 pedras, que significava as 12 tribos de Israel. E ali está lá o Urim e o Tumim, que tem também um significado. Então tudo que foi colocado na veste do sacerdote tem um significado. Aleluia. Deixa eu abrir aqui, irmãos, no meu arquivo. Aqui, o Tumim e o Urim tem um significado de luzes e perfeição. Então não foi à toa que o Senhor mandou colocar aquelas duas pedras. E aquela pedra de ônix, segurando o peitoral, aquela pedra de ônix, segundo os estudiosos, ela também tem um significado. Porque as pedras preciosas na Bíblia, alguns estudiosos vão falar que são 9 pedras preciosas que cita na Bíblia. E elas vêm significando os dons espirituais, segundo os estudiosos, amém? E o ônix, ele está na categoria 5. E essa categoria que ele está, a numeração dessa pedra ônix, também anotei aqui para não esquecer, irmãos. Aleluia. Ela tem o significado do dom, né, que Paulo vai falar sobre operação de milagres. Então, tudo que está ali, na vestimenta do sacerdote, que o Senhor mandou colocar, tem um significado. Agora, o que mais me chamou a atenção ali, não é culto de doutrina, amém? Falando sobre ministro, e como devemos chegar no altar do Senhor. Nós somos ministros, então ali tem uma exigência. O Senhor pediu que se vestisse daquela forma. Então, para estar no altar do Senhor, não podemos estar com qualquer vestimenta. Para subir aqui em cima, temos que estar com a vestimenta adequada. Não podemos subir no altar do Senhor de qualquer maneira. E nem viver lá fora de qualquer maneira. O altar do Senhor, ele é sagrado. Mas se você precisar elevar o Senhor em oração, lá no seu trabalho, lá na sua escola, ou numa rua, e você estiver de qualquer maneira, que naquele momento você vai estar chegando no altar do Senhor. Então, quando nós olhamos para aquela imagem, a gente vê a exigência que era a vestimenta do sumo sacerdote para entrar na presença do Senhor. Era rigorosa, não era de qualquer maneira. Não é um culto de doutrina para falar de veste, mas me chamou a atenção a vestimenta que foi pedida para estar aqui. Então, quando a igreja se tem uma doutrina, se põe uma regra para vestimenta, para estar aqui em cima do altar, muitos questionam. Mas está ali onde tudo começou. Para chegar na presença do Senhor, tem que ser do jeito que Ele quer, não do nosso jeito. Os tempos modernizou. Nós temos internet, tem tablet, tem avião, tem um monte de coisa aí, moderno. Mas a Bíblia é a mesma. Daqui a 100 anos, ela vai continuar a mesma. Daqui a 200 anos, se Jesus não voltar, nós já não vamos estar aqui. A outra geração vai estar. A Bíblia vai ser a mesma. Para chegar no altar do Senhor, ainda vai ter que ser daquela maneira. Como? Composto, vestido adequadamente. Não podemos estar na presença do Senhor de qualquer forma. Amém? Então, esse exemplo, e aqui que o Senhor pede na leitura bíblica em classe, que está na Bíblia, joga por terra todo argumento de vestimenta de qualquer forma na igreja. Não há. Está ali a exigência. Quem falar alguma coisa, está contendendo com a Bíblia, que foi ela que escreveu. O Senhor escreveu, né? O Senhor falou a Moisés. Foi o Senhor que falou. Então, se nós formos questionar isso, nós temos que dobrar o joelho e falar direto com Ele, porque
Foi instrução dele, não nossa. Amém? Nós só lemos e mostramos o que ele falou. Amém? Se quiser tirar a imagem, pode tirar, o irmão Pablo. Muito obrigado. Vamos estar lendo a introdução, que nessa lição veremos como se deu a chamada dos filhos de Levi para o ministério sacerdotal. Entre outras perguntas, responderemos a estas: quem eram os levitas e por que a sua chamada foi necessária? Veremos ainda como eles deveriam exercer o seu ofício. A semelhança dos levitas, nós também fomos chamados a trabalhar na expansão do reino de Deus. Nesse sentido, atuamos como nação santa, profética e sacerdotal, proclamando o evangelho, intercedendo tanto pelos crentes quanto pelos que ainda não creem. Que o Espírito Santo nos ajude nesse estudo. Amém? Então, o nosso papel é aquele que mostrou ali. Nós somos sacerdotes do Senhor. Esse é o nosso papel agora. Todos nós aqui fomos chamados, vamos dizer assim, para uma guerra. Então, passaram-se os levitas, vieram nós agora pela misericórdia de Cristo. Então, nós temos que procurar manter a mesma posição. Não podemos recuar. Temos que olhar para trás, lá no Velho Testamento, onde tudo começou. Foi lá que começou as ordens. E o Senhor Jesus ainda apertou mais ainda, como eu falei uma vez no estudo aqui. O Senhor Jesus, ele não jogou nada por terra. Nada. Ele só veio para acrescentar, não veio para tirar. Então, o que foi colocado lá atrás, ainda é para os nossos dias de hoje. Amém? Então, vamos estar lendo aqui o primeiro ponto, né? Levi, a tribo sacerdotal. Em primeiro lugar, vejamos quem foi Levi. Depois, constataremos quais zelosos foram os seus descendentes e como se deu a sua vocação ao ofício sagrado. Primeiro ponto, o nascimento de Levi. Ao dar à luz Levi, declarou Lia: agora, esta vez, se ajuntará o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso, a esposa desprezada de Jacó foi impulsionada a dar o nome de Levi ao seu 3º filho. E de fato, os levitas sempre estiveram ligados ao Senhor. Foi assim que o menino passou a ser contado entre os patriarcas das 12 tribos. Amém? Então está aí sobre o nascimento de Levi. Quem foi Levi? Aonde começou? Amém? Então, a história de Levi é uma história bastante interessante, que ele foi filho de uma esposa rejeitada. Sabemos que Jacó, né, como se diz, ele acabou ficando com ela, porque o seu sogro lhe passou a perna, e ela sempre foi a esposa rejeitada, porque ele não queria ela, queria outra. Amém? Só que ela que começou a gerar os seus filhos, a outra não gerava. Então, ela gerava, mas era uma esposa desprezada. Então, a história de Levi, ela é interessante. Depois nós vemos que Levi tomou algumas atitudes, né, que não foram bem vistas. Quando ele se vingou ali do estupro da irmã dele, ele se vingou do estupro dela, matou aqueles homens depois, né, fez ele se circuncidar, e quando ele estava fraco, ele foi ali e matou aqueles homens. Apoiou quando foi vender José. Então, Levi, a caminhada dele, ele teve alguns problemas. Amém? Mas através da linhagem dele, veio Moisés, veio Arão e veio a tribo dos levitas. Amém? Então, isso mostra para nós, né, que o Senhor, ele tem poder para mudar a nossa história. Amém? Não é porque, né, igual nós podemos, muitas das vezes, ter pais, né, que não são cristãos, mas o Senhor, ele pode vir sobre as nossas vidas e trazer mudança. Levi foi separado, a tribo de Levi foi separada, mas quando você olha Levi mais para trás, você vê que ele foi uma pessoa um pouco complicada. Amém? Mas pela misericórdia do Senhor, a descendência dele foi uma descendência chamada para cuidar do templo do Senhor. O zelo dos levitas. Levi, pelo que
inferimos no texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Haja visto o episódio envolvendo o estupro de sua irmã Diná. Mais tarde, após a saída de Israel do Egito, os levitas juntaram-se a Moisés no combate à idolatria gerada pelo bezerro de ouro. Eram homens de maior firmeza. Nós, como ministro de Cristo, como está sendo a nossa firmeza? Nós temos que nos policiar a cada dia, a nós mesmos, é cada um de nós, não apontar dedo para o irmão da esquerda, para o irmão da direita, é cada um, como se diz Paulo, examina o homem a si mesmo. Então, cada um de nós nos policiar, nós estamos tendo firmeza em aquilo que cremos, temos atitude de combater ali aquele mal, o da sociedade, em concordar com coisas que não agradam o Senhor, nós não temos firmeza, porque os levitas tiveram firmeza. No episódio do bezerro de ouro, eles ficaram do lado de Moisés, e ali o que eles fizeram? Exterminaram todos aqueles homens que estavam prestando culto àquele bezerro de ouro. E mais na frente, lá em 2 Crônicas, 26, 17, esse coisa que eu quero destacar, amém? Deixa eu voltar aqui, irmãos, aleluia. Olha só para vocês verem, quanto que um servo do Senhor, ele tem que ter firmeza, 2 Crônicas 26, aleluia, no capítulo 17, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, resistiram ao rei Uzias, e lhes disse: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Firmeza, não temeram nem diante do rei. Se manteve firme. Então, nós, como ministro hoje, ministro do culto ao Senhor, nós temos que ser firmes. Se vier alguma coisa para cima do altar do Senhor, que não está de acordo com as Escrituras, que não está de acordo com o padrão que o Senhor nos ensinou, nós temos obrigação de barrar. Não importa se ele é bonito, se ele fala bonito, se ele canta bem, se ele prega bem, ou se o cargo dele é alto, não importa, está errado. Nós, como ministro do culto, temos que falar: está errado. Não temos que concordar, temos que ser homens firmes. Certo é certo, errado é errado, não importa a posição, nem financeira, nem de cargo, está errado, não adianta. Se eu sou um ministro do Evangelho, se o meu filho estiver errado, ele está errado. Eu não posso passar a mão na cabeça dele, porque eu sou pai dele, e vice-versa. Como ministro, se tratando do altar de Deus, é uma posição só. O rei queria queimar incenso, não podia, que era para o sacerdote fazer. O que o sacerdote fez? Opa, larga isso aí, não vai fazer. Ele era o rei, poderia falar: não, vamos deixar o rei fazer. Ele é o rei, não. Ele falou: não vai fazer. Quer dizer, defendeu com firmeza o altar do Senhor. Assim temos que ser nós nos dias de hoje. Nós temos que defender com firmeza, não importa quem seja. Está errado, está errado. Não podemos concordar. Se chegar ao altar do Senhor de qualquer maneira, não podemos. Porque se nós começarmos a fazer concessão, o que vai virar o altar do Senhor? Olha para você ver, Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão,
vieram trazer fogo estranho no altar do Senhor. Morreu perante o altar. O altar do Senhor, ele não é brincadeira. O altar do Senhor, ele é santo. Hoje, nós estamos no tempo da graça. Acontece muitos, pessoas ainda se brincam com o altar do Senhor. Mas vai chegar um tempo que nós vamos prestar conta do que fizemos na casa do Senhor de qualquer maneira. Se nós não estamos dentro da exigência do Senhor, como ministro do culto, isso vai ser cobrado sobre nós. Vai vir um preço. No tempo da lei, os dois morreram por trazer fogo estranho. Na presença do Senhor, eles morreram. Se nós trazer fogo estranho na presença do Senhor, muitos não vão morrer agora, mas morre espiritualmente. E no dia que encontrar com o Senhor, provavelmente vai ter uma decepção. Porque em Apocalipse, quando vem falar que em seu nome eu preguei, em seu nome eu orei, fiz sinal e maravilha, e Jesus vai falar, apartai-vos de mim, há alguma coisa aí. Não é à toa. Porque estão falando de pessoas que congregavam, pessoas que estavam na casa do Senhor todo dia, que levavam o evangelho, pregavam, abriam a Bíblia e levam a falar, apartai-vos de mim. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E lá agora nessa lição, quando nós voltamos lá na exigência, a primeira exigência, como que tinha que ser dentro do templo do Senhor, se nós não seguimos essa instrução, o que será de nós? Só porque ficamos modernos, agora tem Wi-Fi, tem smartphone, tem computador, nós ficamos modernos, e tudo pode. Não. O Senhor não muda, nunca mudará. O que eu falei no começo, nunca mudará. Vai ser a mesma. O que Ele queria lá, Ele quer agora. Nós estamos no tempo da graça. É aonde nós acabamos iludindo. Nós, como ministro do Evangelho, nós iludimos, porque nós estamos no tempo da graça. Você faz agora, Deus custa e irá, não é assim? A taça da ira de Deus, ela vai enchendo aos poucos. Você faz hoje, se faz amanhã, se faz depois, mas vai chegar um dia que cada um de nós vamos ficar perante dele. Nós que somos cristãos, até as nossas obras vai ser julgada. O meu louvor vai ser julgado, o meu ensino vai ser julgado, a minha pregação vai ser julgada, tudo vai ser julgado. Aqui, perante os olhos dos homens, você pode ser um ministro do Evangelho, um ministro do culto do Senhor, relaxadamente, ou fazer por seu próprio ego, mas quando o Senhor pegar suas obras e colocar ela no fogo, aí vai ver se ela é de palha ou se ela é de ouro. Então até isso vai ter. Então, estar na presença do Senhor, ser ministro do Evangelho de Cristo, é muito sério. É bastante sério. Não é esse oba-oba que alguns pensam que é. Não é. É muito sério. Quando você aqui na terra fica de frente com um juiz que ele é justo, dá medo. Porque você não vai conseguir safar fácil dele. Não é assim? Rapaz, aquele ali não aceita propina, aquele ali, ele é um juiz duro, ele é justo. É esse tipo assim que nós vamos encarar. Porque o Senhor Jesus, ele vai ser o justo juiz no último dia. Então vamos ser um bom ministro. Vamos ministrar o Evangelho de Cristo como tem que ser. Se temos que passar aqui, passaremos aqui. Doa quem doer, passa aqui. Doa quem doer, Simval. Não mude a palavra do Senhor para massagear o ego de ninguém. Nós somos ministro e vamos nessa direção. Se nessa direção alguma pessoa ficar chateada porque você falou a verdade, mantenha a sua verdade, porque quando você chegar lá em cima, o Senhor pegar as suas obras e jogar ela no fogo, ela vai virar ouro. Do que ficar você e o seu amigo de mãos abanando, ou até mesmo não alcançar a salvação. Então, a palavra de Deus, ela não pode fazer curva e jamais deve fazer. Doa quem doer, mas ela vai reta, não faz curva com ela. Que a Bíblia fala daquele que acrescentar ou diminuir, ir na palavra do Senhor. Amém? Então, a nossa obrigação como ministro do Evangelho
é essa. Hoje nós somos ministro do culto do Senhor. Vamos basear no que Ele pediu para fazer e vamos fazer conforme foi pedido para nós fazer. Porque se nós desviar desse alvo, fazer da nossa forma, ser homem sem firmeza, porque ele é bonito, ou porque ele tem dinheiro, ou porque ele é influente, não. O sacerdote que respeitaram foi o rei. É como se um de nós peitasse o presidente. Respeitou foi o rei. Não, você não vai, sai do templo, você não vai queimar o incenso. Então, se está errado, pode ser rei, pode ser o presidente, pode ser o irmão mais lindo, mais chegado, mas se ele saiu fora da palavra de Deus, nós como ministro do evangelho temos que falar, opa, isso eu não concordo. Aí eu vou fazer, mas eu não concordo. Nós temos que manter essa firmeza. Para mim, não serve, tanto aqui como fora daqui. Às vezes no trabalho, nós deparamos com situações que nós temos que manter o nosso caráter cristão. Aquele caráter cristão, de ser verdadeiros, ser honesto, nós temos que manter ele até onde nós trabalhamos. Algumas situações que chegam à nossa porta, nós temos que ser firme. Porque senão, fui trabalhar um certo dia, o rapaz saiu um horário e quis que eu apontasse outro. Eu vou sair 10h40. Quando ele chegar, se ele chegar 2, ou se ele chegar 1, você fala que eu saí tem uns 10 minutos. Eu sou um evangelho, servo do Senhor. Eu falei, não, vou apontar a hora que você saiu. Faça o que você quiser. Não é que eu quiser, é o que é certo. O que é certo. Então, ministro, carregamos o evangelho, o brilho do Espírito Santo é aonde nós pôr o pé. Não adianta. Então, se eu falo com ele, não, beleza, vou falar isso que você quer. Que tipo de ministro eu estou sendo? Ministro a qual o Senhor não aprova. Nós temos que ter o caráter de Cristo, o caráter cristão tem que permanecer em nós. Estamos lá, mas se tivermos que bater de frente com uma situação que é errado, é errado. Não importa quem seja. Aleluia. Vamos falar sobre a vocação aqui, a sacerdotal dos levitas. Terceiro ponto. Não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi, com o berço de Moisés e Arão, de um lar tão piedoso, saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência, tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi. Aprove a Deus separá-la para o sacerdócio. Nesse processo, o Senhor apresentou os levitas como resgate de toda a nação de Israel. Ao invés de cada família entregar o seu primogênito ao Senhor, ao serviço divino, a tribo de Levi foi apartada das demais para dedicar-se inteiramente a Deus. Os levitas, pois, foram concedidos como dons a Israel, assim como os obreiros de Cristo foram entregues como o mesmo objetivo à igreja. Então, por aí nós vemos o que cabe a nós. Lá coube a tribo de Levi manter a posição sacerdotal, fazer tudo conforme o Senhor pediu, conforme o Senhor exigiu. Tinha que ser daquela forma, com aquela vestimenta, com aquela postura, com aquela santidade. E sobrecaiu em nós agora, cabe nós agora, como ministro de Cristo, continuar na mesma caminhada, continuar na mesma marcha. Porque se nós afrouxarmos, o que vai ser de nós? O que vai ser das almas? Qual o tipo de filhos na fé, se nós afrouxarmos, nós vamos estar criando? Se hoje eu estou aqui lecionando para os irmãos, e se eu ver algo aqui na lição, ou algo escrito na Bíblia, que eu ficar assim, eu não vou falar, meu Deus, que pessoas, que alunos, né, que fé que eu vou estar passando para ti, qual a visão de fé que eu vou estar dando para vocês, que filhos na fé
eu vou estar criando. Aí depois se levanta um outro professor, ele vem com a mesma visão a qual eu passei, e assim só vai decaindo a qualidade do evangelho, a fé em Jesus Cristo e o jeito certo de ser ministro do evangelho, ele vai mudando. Então nós temos que tomar cuidado. Pegamos o mesmo ensinamento lá no começo, seguimos adiante, igual eu falei, igual o sacerdote fez, peita, doa quem doer. O evangelho, ele sempre vai ser o mesmo, ele não pode mudar. Nós como cristãos não podemos jamais em nossas vidas cortar curva ou querer fazer exceções, porque um dia isso vai ser cobrado. Ficou claro? Olha só para você ver, como eu falei de Nadab e Abiú, ficou bem claro, né, o que o Senhor ele fez ali. Fogo estranho, o que o Senhor fez? Ele cobrou. Aleluia. Eu me perco nos meus arquivos, irmãos. Achei, graças a Deus. Vou só mais ler uma coisinha para os irmãos sobre. Olha aqui, Nadab e Abiú já tinham contemplado de perto o poderoso agir de Deus entre os israelitas. Nadab e Abiú estiveram presentes juntamente com Moisés, Arão e os mais notáveis anciões de Israel, quando Deus se revoltou no Monte Sinai. Depois, como já foi dito, eles foram diretamente designados por Deus ao ofício do sacerdócio e estiveram particularmente envolvidos na consagração do tabernáculo. Tudo isso significa que Nadab e Abiú foram testemunhas oculares da aliança de Deus, né, a aliança que Deus firmou com os israelitas no Sinai. Assim, eles também tinham pleno conhecimento das ordenanças de Deus ao seu povo. Como sacerdotes, eles foram devidamente instruídos acerca de como deveriam viver em santidade ao Senhor e como proceder em tudo o que envolvia o culto em Israel. Assim somos nós hoje. Estamos sendo instruídos. A Bíblia hoje está nas nossas mãos. A instrução está nas nossas mãos. Eles foram instruídos e levaram o fogo estranho ao altar do Senhor e foram mortos. Então nós estamos sendo instruídos, temos conhecimento da palavra do Senhor, as doutrinas, os milagres, os mandamentos, nós temos tudo. Se fizemos errado, é porque nós queremos fazer errado. Nós temos todas as instruções. Eles tinham, viu de perto, e mesmo assim erraram. Então nós temos que tomar cuidado, como ministro, né? Nós temos que tomar esse cuidado para que nós não deixamos, né? Não ficamos desleixados na presença do Senhor. Quer fazer? Faça com amor, faça com dedicação, faça com santidade, que os olhos que tudo vê, Ele está contemplando a minha e a sua vida. Aqui na igreja é fácil. Se eu pôr uma gravata, eu fico bonito, pareço um irmão. Mas aonde eu ando, eu sempre vou ter que parecer um irmão. Uma vez, no bairro onde eu morava, estava eu e a minha esposa, estava vindo na rua e tinha um homem no bar. Ele nos parou e falou assim: vocês são crentes, não são? Eu falei: somos. Por quê? Porque dá para ver. Eu nunca tinha visto o homem. Você está entendendo? Então, o crente, o ministro, porque o ministro não é só o que está aqui em cima, não. O ministro é você que carrega a palavra do Senhor. Você é o ministro. Eu sou o ministro. Cada um de nós é um ministro do Evangelho de Cristo. Aonde você está, você é um ministro. Então, tira essa ideia da sua cabeça que o ministro é o pastor, o ministro é o evangelista, o ministro é o professor. Você é o ministro do Evangelho. Então, você tem que carregar a santidade, o caráter de Cristo, aonde quer que você andar. Assim, tem que nos ser, na presença do Senhor, ministro, aonde quer que andamos. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Eu vou estar passando aqui. Aleluia. Descendente, segundo ponto, né, irmãos? A descendência de Arão. Isso.
perdoa. O sumo sacerdote era o principal representante do culto divino do Antigo Testamento. Por essa razão, o Senhor exigia que ele proviesse de uma tribo específica, a de Levi, e de uma família ainda mais específica, a casa de Arão. Assim, duplamente separado, tinha condições de apresentar-se como a maior autoridade espiritual da nação. Era o símbolo da plenitude espiritual requerida pelo Deus de Israel, constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao Altíssimo. O sumo sacerdote oferecia sacrifícios pelo pecado do povo. Portanto, ele fazia a intermediação entre o povo de Israel e o Santíssimo Deus. Era sua responsabilidade também instruir o povo santo. Amém? Então, essa também é a nossa. Nós temos que instruir, nós temos que ser um povo santo. Exemplo. As pessoas lá fora têm que olhar para nós aqui dentro e ver exemplo, pastor. Ter aquele exemplo. Você lembra quando aconteceu a Covid? Que eu comecei a rir da situação, sabe por causa de quê? Ninguém queria saber de Deus, muitas das pessoas não querem saber de Deus. Quando a Covid apertou, ele saía na janela e ficava, porque ele vive. Uai, começaram a nos enxergar? Muitos começaram a enxergar o cristão, naquela época, a falta da igreja, os irmãos orar, porque o negócio apertou. Eu começava a rir, foi por isso. Ué, mas agora ele vive. No carnaval ele não vive. Nas festas mundanas ele não vive. Aí no aperto ele vive. Ele vive. Eu que eu ria, eu vi a reportagem, eu ria, porque era engraçado. Entendeu? Mas ainda bem assim, que o povo de Deus estava fazendo esse papel, ser ministro. Olhar para nós e falar, rapaz, o recurso é ali onde eles estão, não é para o lado de cá. Amém? O segundo ponto, ungido para o ofício. O Senhor determinou que o sumo sacerdote fosse ungido a fim de dignificá-lo como ministro extraordinário do culto divino. Sob a unção divina, teria condições de tornar a nação israelita propícia diante do Santíssimo Deus. Eu li isso aqui, irmão? Não, me perdoa se eu errei. Não, acho que não li não. Não li não, amém? Então, esse ponto aqui é ungido para o ofício, é como nós falamos que tudo segue aquele padrão desde lá de trás. Hoje, para nós ministrarmos, ser um diácono, um pastor, um evangelista, um presbítero, temos que ser ungido. Se você for pegar lá atrás, for trazer cá para frente, a regra é a mesma, não muda nada. É por isso que temos que prestar atenção naquilo que eu entrei um pouquinho mais adiante da veste sacerdotal, a posição de estar aqui no altar. Não é de qualquer forma, não pode ser. Como ministro do Evangelho, temos que trazer para cima do altar da maneira que o Senhor quer e dentro da Bíblia. Não irmos, entende? Nós não temos que ir por cabeça de ninguém. Eu acho que é assim. Eu acho que é daquele jeito. Não, é do jeito do Senhor. Não é do nosso jeito. Quando ele foi pedir o sacerdote, na leitura bíblica em classe, ele falou, veste isso, veste aquilo outro, põe isso. Ordenança do Senhor. Então, quando terminou de pôr toda a vestimenta do sacerdote, foi tudo a qual o Senhor mandou. Daquela forma, para ele estar dentro do santo do santo, dentro do tabernáculo, e prestando o sacrifício ao Senhor. Foi tudo da maneira que o Senhor mandou. Então assim, temos que ser nós. Amém? Aqui vitalício no cargo. Rapaz, aqui ficou apertado. A vitalicidade do sumo sacerdote está patente na história da família de Arão. Antes de este morrer, Moisés o desvestiu das roupas sacerdotais para vesti-las em Eleazar, seu filho. Mais tarde, o mesmo Eleazar seria substituído
por seu filho Finéias. Todavia, no tempo do Novo Testamento, a vitalicidade já não era observada. Ao que tudo indica, havia um rodízio entre os principais membros da família de Arão, né? Esse que é um ponto observado, a qual tinha que ter somente um sumo sacerdote. Então, aquele morria, se ungia outro. Aquele morria, se ungia outro, de preferência dentro da casa de Arão. Amém? O quarto ponto, o servo de Deus. Apesar da importância do cargo, o sumo sacerdote não era considerável, infalível, nem estava acima da lei de Deus. Sua obrigação era servir o altar e conservar-se puro, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado entre os filhos de Israel. O capítulo 3 de Zacarias descreve a dignidade do sumo sacerdote constituída sobre Israel. Nós, como ministros do Evangelho, nós não somos infalíveis. É o que eu estava acabando de falar. Nós não estamos acima da palavra de Deus. Pode ser o cargo que for, ele nunca vai estar acima da palavra do Senhor. Pode ser quem for. Pode ser até o pastor presidente. Ele não vai estar acima da palavra de Deus. Se algum dia qualquer pastor presidente de qualquer denominação que seja querer estar acima da palavra de Deus, ele está errado. Não adianta correr. A palavra de Deus sempre foi, sempre será a mesma. É igual algumas pessoas que querem torcer o evangelho da forma dele, que uma vez eu falei aqui no altar, que tem a igreja no Brasil, que os pastores são gays, acima da palavra de Deus. Está errado. Não adianta. Ah, mas ele foi. Está errado. Eles passaram acima. E tudo tem um preço. Eu não sei para que céu que estão caminhando. Não é? Então, é aí que está. Você brinca, você chega no altar de qualquer maneira, você briga às vezes com certas regras que a igreja impõe para subir-se no altar, mas você não está vindo contra o seu pastor. Você está vindo contra a palavra. Porque quando pega a leitura bíblica em classe, quem exigiu a roupa, a forma de estar no altar foi Deus. Então, se hoje o seu pastor chegar em você e falar para subir nesse altar, tem que ser dessa e dessa forma. Se você for contra ele, você não está indo contra ele, você está indo contra a palavra de Deus, desde quando ele seja respaldado dentro das Escrituras. Se ele te levou dentro da Escritura e falou que não pode, você não está indo mais contra a vida do seu pastor, você está indo contra a palavra de Deus. E pior coisa é o homem querer ir contra a palavra de Deus. Ele não vai chegar a lugar nenhum. É engano, Simvaldo. É engano nosso. Se tem uma regra dentro da Bíblia e nós queremos burlar ela, engano nosso que nós vamos conseguir. Porque quem escreveu a palavra, quem deu a palavra não foi o homem, foi Deus. Então jamais o homem vai dar a volta na Bíblia. Jamais. Ele pode até pensar que está. Mas quando ele topar com quem escreveu, com quem mandou, aí vai ser a hora. Um dia nós vamos encontrar com ele. Vai ser para honra ou para desonra. Mas todos nós, um dia chegaremos ao tribunal de Cristo. E lá veremos. Então, não tem como. Ministro do Evangelho, ministro de Cristo, segue a risca. Segue. Porque senão vai morrer, vai nadar e morrer na praia, como se diz o ditado. Não adianta. O mais engraçado, quando nós olhamos as Escrituras e olhando para alguns atos que alguns evangélicos acabam cometendo e achando que está enganando quem? A pessoa lê a Bíblia, vê que Deus é poderoso, vê que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Você pode esconder no mais profundo da terra que Ele te vê, você pode ir lá para o fundo do oceano que Ele está te vendo. Quando Jonas foi engolido pela baleia, pelo grande peixe, né? Nós deduzimos que é uma baleia, mas a Bíblia fala que é um grande peixe.
Aleluia. Quando ele foi engolido, lá no ventre do peixe, diz ele que clamou o Senhor, aonde o Senhor viu ele? Lá, no fundo do oceano. Lá ele clamou, Deus viu ele lá. Então, quanto mais nós que estamos sobre essa terra. Entendeu? Então, como ministro, andamos correto no que ele ensinou. Porque senão vamos caminhar à toa. Vamos achar que estamos dando volta. Não estamos não, querido. É uma ilusão do homem achar que algum dia na vida dele ele vai conseguir dar a volta em Deus, dar a volta em quem colocou esse evangelho para nós. Não vai. Se não pode, não pode mesmo e acabou, pastor Francis. É assim que é a nossa vida, é assim que é a palavra. Se a palavra falou não, é não. Não arrume desculpa, não, é não. Não adianta fazer pirraça, não, é não. O Senhor não muda a sua palavra. O Senhor, Ele é imutável, Ele não muda. Então, infelizmente, nos dias atuais, quando nós olhamos para algumas denominações, a gente vê pela internet, e eu já vi algumas situações pessoalmente, pessoas estão se enganando a si próprio, achando que está enganando o seu pastor, achando que está enganando o irmão, achando que vai levar uma vida de qualquer maneira, uma vida que não é santa para se subir no altar, uma vida que não é coerente com o que a Bíblia pede, achando que vai chegar a algum lugar. Para, gente, vamos deixar de ilusão. Se nós não seguir corretamente, não vamos chegar a lugar nenhum. Se Ele deu a instrução, é para fazer daquele jeito. Se fizermos de outra forma, não vai. Não adianta. Lá em cima do céu não vai ter berganha. Não vai ter. Vai estar lá te esperando, é o justo juiz. Então nós temos que parar com essa mania de achar que vamos chegar a algum lugar, que vamos enganar a Deus, que tudo vai acabar em pipoca, oba, oba. Não vai. Não vai acabar. Nós temos que pôr isso na nossa cabeça. Não importa quanto tempo estamos sobre essa terra, não importa se o evangelho tem não sei quantos mil anos, ele continua o mesmo. Nós não vamos conseguir enganar Deus, e a forma de chegar lá em cima é na regra dele. Ele deixou o manual, ou seguimos o manual, ou não vamos chegar lá em cima. É simples assim, não tem remendo, ou segue ou não vai. Se te entregar uma máquina e te entregar o manual, se você não seguir o manual, você não monta a máquina, não é assim? Se te der, está aqui o projeto de uma casa. Se você não seguir o projeto, a casa não vai ficar igual está no projeto. Você não vai conseguir ter aquela casa igual. Aí eu queria uma casa dessa forma. Aí você não pega o projeto, vai fazer da sua cabeça, ela não vai sair igual. Porque você não seguiu o manual, não seguiu o projeto. Então é assim sobre nós cristãos. O manual está nas nossas mãos. Se não seguirmos a risca, lá eu tenho certeza que nós não vamos chegar. Não adianta caçar remendo. Infelizmente, a realidade é essa. Não há remendo com a palavra do Senhor. Se não seguirmos a risca, não vai chegar. Não adianta. Que ele pensa dessa forma. Aquele lá pregou desse jeito. Você viu a visão que ele teve em cima dessa palavra? Vai pesquisar, vai estudar, vai orar, para ver se é aquilo mesmo que o Senhor falou, se é aquilo mesmo que está escrito, se ele não está distorcendo as verdades bíblicas. Aleluia. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Volto o microfone para o meu pastor. Aleluias.